Oi, gente. Aqui está o barradinho que eu comecei a pintar com vocês. Fiz o passo a passo. O que que eu fiz de diferente só nele depois que eu gravei? Eu contornei, ó, com o pincel filete, eu contornei com rústico, em toda a voltinha dele. E aqui também, ó, eu vim com o mesmo pincel filete, né, e fiz um contorninho assim, terminando só aqui em cima mesmo, sem fazer nele todo, só aqui nos cantinhos, ok? Então, eu vou gravar agora o passo a passo da maçã, que eu havia dito que eu ia gravar, né? Então, vamos fazer as maçãs hoje. Este stencil é de sobreposição, ó. Então, ele tem o galho, aqui tem o espaço das maçãs, e aqui tem as folhas, ó. Mas cada folhinha que tem a dobra, ó, ela tem uma fininha embaixo dela, ó. Vendo? Essa pertence a essa aqui. Essa daqui, ela é dela, dessa de baixo aqui dela. E aqui também, ó. Esta pertence a esta folhinha aqui. Depois a gente encaixa, depois que fizer as folhas. Então, nós vamos começar pelo galho e pelas folhas. Mas essa parte aqui ainda não, tá? A parte que dobra, não vamos fazer. Agora não. Já coloquei o stencil onde eu quero. Eu vou deixar essa folhinha última aqui sem fazer, porque não vai dar pra pôr ela agora. Porque eu já fiz o barradinho, então, e não marquei, então, ela não vai poder sair agora nesse pano. Então, eu começo pelo galinho, vou usar sépia e vou usar o marfim. Eu peço desculpa pra vocês que tá dando reflexo. Eu já tentei aqui de toda forma, mas não consegui, né? Tá dando reflexo da janela mesmo, tá? Então, me perdoem por isso. Vou vir com sépia. Ó, eu vou preencher o galho aqui e essas duas áreas. Estou com o pincel só 4 mesmo. Agora, com o marfim, eu troquei de pincel, tô com chato. Pego um pouquinho de tinta e vou dar uma luz só nesse galinho. Então, eu venho, ó, faço aqui assim, ó. Um contorninho, mas dessa forma, não chega até o final dele. Aí, eu venho, ó, colocando mais tinta. Mais na parte de cima. Ó, todo ele. Como nós falamos já, como se estivesse varrendo, ó, só na parte de cima. Não encosta muito na maçã aqui nesse caso. Aqui, nessa parte aqui de cima. Onde tem essas ondinhas, pode pôr mais. Agora, com o preto, nós vamos pegar bem pouquinho, na pontinha só do pincel, bem pouquinho. Na pontinha só. E nós vamos vir aqui, ó, onde encontra a maçã, aqui onde encontra os galinhos, eles se dividem. Aqui onde tem a outra maçã, nós vamos escurecer. Aqui, ó, no encontro das duas partes, dos dois galinhos. Pode até pôr um pouquinho mais pra baixo também.
Aqui no encontro da maçã. Pode pôr um pouquinho aqui embaixo, dá umas encostadinhas só. Aqui também encontra com a outra maçã, então, coloca um pouquinho também. Eu tô um pouco desajeitada aqui, mas não deixa sair seu stencil do lugar, tá? O meu tá saindo porque não tô conseguindo deixar ele esticado. Então, quando você fizer, né, toma providência para ele não ficar saindo do lugar. Aqui em cima também, ó, coloca um pouquinho na parte de cima. Aqui, mais nessa lateralzinha na borda. Posso pôr um pouquinho aqui embaixo também, só para dar um volume. Nessa entradinha, aqui nessa. Olha, o galinho tá feito. Para as folhas, eu escolhi o verde pistache e o verde pinheiro. Então, nós vamos preencher todas elas com verde pistache. Inteira, tá? Aqui não tem segredo, sempre lembrando, né, que o meio é onde tem que ter o excesso de tinta e depois você vai espalhando só para as bordas. Agora, com o pincel chato, eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro, tiro o excesso, e onde a folha encosta na maçã, olha, eu vou fazer uma sombra com esse verde, toda ela. Como você sabe que tá na maçã? Porque tá o formato da maçã, ó. Então, onde ela tá encostada na maçã, eu vou escurecer com o verde pinheiro. Põe o verde e esfuma, ó. Se tiver muito no pincel, você limpa. Ó, vou vir um pouquinho aqui pra baixo também, nessa folha. Aqui nessa área dela de baixo, ó, perto do galho, também esfuma. Agora aqui, perto da maçã. Aqui também em cima. Aqui é importante essas áreas que eu tô falando pra vocês, que precisa ter sombra. Se a folhinha estiver livre assim, aí você escolhe onde você quer pôr esse verde. Tá? Mas como ela tá aqui, nessas áreas que eu tô falando, tá encostada na maçã, então ela precisa ser mais escura. Então, agora deixa aqui secando. Com essas partes agora, a parte 4, a parte 5 e a parte 6, nós vamos encaixar nas folhas que a gente já fez. Por exemplo, né? Essa daqui, ó, é desta. A parte 4 é da folhinha que está embaixo. Então, eu venho, encaixo aqui a parte de cima. E eu vou aproveitar o verde pinheiro que eu estava usando. E vou contornar. Pode preencher ele todo aqui dentro para ele ficar mais escurinho. Próxima folhinha, essa daqui. Eu encaixo, faço a mesma coisa. Porque o importante aqui agora é marcar, tá? Marcar bem essa parte aqui onde ela separa. Essa parte que nós estamos pintando é a parte de dentro da folha. Como ela dobrou, então ficou mais escuro. A parte interna dela, né? Agora
Deixa eu ver qual que é. Desta. Ó. Então, essa aqui é a 6 da folhinha que tá aqui. Vamos ver se essa daqui vai aparecer mais ou não. Se eu quero mais um pouquinho de profundidade, um pouquinho de sépia no pincel, só na pontinha dele, e contorno aqui, ó. Essa cor tem que ficar bem no contorno mesmo, ó. Olha como aparece melhor. Vou fazer nas outras, tá? Vou colocar o stencil no lugar de novo, a parte 4, a parte 5, e vou passar o sépia também. Então, para que as outras também não fiquem sem a cor sépia, para não ficar muito diferente, então, nós vamos também, onde estiver próxima a maçã, ó, vamos colocar um pouquinho, tá? De sépia também. Então, encaixa stencil. E vem com um pouquinho só de sépia, bem pouquinho. Aqui onde tá a maçã mesmo. Agora, com a marfim, vamos usar o marfim e vamos dar um pouco de luz nessas folhas. Como aqui nesta dobra não dá pra pôr o stencil, porque ele é vazado, ele é o inverso, então eu vou fazer à mão, ó. Vou pôr um pouquinho, eu contorno, tô com um pincel chato pequeno, bem pouquinho, ó. Faço mais ou menos o formato dela. Porque eu só quero que dê a impressão, que eu consiga imaginar, né, que aqui é a dobra. Que ela tá dobrada, quase se fechando, né? Essa é a impressão que eu quero. Então, não precisa ser certinho. Aqui em cima eu posso pôr um pouquinho. Cada voltinha dela eu ponho um pouquinho. Ó, a ponta tá pra baixo, então o formato que se eu quiser fazer em forma de risquinho, ó, é pra cá que eu vou fazer. Ó, eu ponho aqui, se eu quiser puxar é pra cá, porque a ponta está pra baixo. Eu uso pouquinha tinta, tá? Não gosto de pôr muito. Aqui eu posso escolher um lado pra clarear. Começo da pontinha, ó, e puxo. Sempre no sentido, ó, a pontinha tá aqui, então sempre no sentido da pontinha pra baixo, da ponta, ó, pra baixo. Aqui, ó, como eu só pus de um lado, então eu posso pôr aqui no meio um pouquinho também. Faço um tracinho no sentido aqui do caule dela, né? Puxo um pouquinho também. Se você sabe fazer folha diferente, pode fazer, fica à vontade para fazer como você quiser fazer. Aqui também. Depois reforça, porque ó, como já tá ficando apagadinha.
Para as maçãs, olha, um detalhe importante. Elas estão, olha, todas elas estão fixas no galho dela, né? Então, o cabinho dela tá, todos eles estão virados para o galho. Então, nós não vamos ver aquele galinho que ela tem, o cabinho que ela tem. A gente não vai ver. A gente vai ver sempre o fundo da maçã, a parte de baixo da maçã. Tá? Então, elas vão ser pintadas dessa forma, todas com o fundo, a gente vê o fundo e não o galinho, o cabinho dela. Então, vamos posicionar o stencil. Olha, coloquei as maçãs, olha, esse stencil, ele não tem um lugar que você tem os furinhos, nada. Então, como você vai encaixar ele? Você vai encaixar entre as folhas. Ó, as folhas que te dão o formato da maçã. As folhas, o galho. Então, é aí que você vai colocar o stencil, ó. Então, vem com o vermelho escarlate e você vai fazer só o contorno delas. Procura ficar só no formato no formato mesmo, só em volta, ó. Maçãs marcadas. Agora eu vou vir com essa parte, olha, tá vendo? Essa parte aqui é a parte de baixo delas. Não sei se dá pra... Eu vou encaixar em cada uma delas. Ó, encaixei as folhas e elas já se encaixaram, ó. As folhas do galinho, pronto, já tá no lugar. Então, o que que eu vou fazer? Algumas dessas maçãs eu quero com uma cor mais clarinha nessa parte de baixo. Por isso que eu marquei ela primeiro, para não colocar vermelho em toda ela. Então, eu vou vir com o amarelo ouro. E as que eu quero que fique mais escurinha, não posso sair do lugar. Aí, eu coloco marco com amarelo ouro, ó. Essas duas eu vou fazer com amarelo ouro. Vou passar marfim. Pronto, ó, tá bem visível. Venho com o próprio pincel e desmancho, ó, pra baixo. Ó, desmancho. Tira essa marca, esfumo. Ó, aqui pra baixo. Eu já marquei, se precisar, ó, põe mais tinta. Só passo o pincel, ó, pra tirar a marca embaixo. Aqui nesse caso eu usei marfim, então aqui eu vim, passo marfim. Eu quero essa parte da maçã mais clarinha. Por isso que eu estou fazendo isso. Vou começar a preencher na maçã agora da maneira que eu quiser. Como a maçã ela não tem uma regrinha, né? Algumas partes ela é amarela, geralmente ela é mais amareladinha em cima, né? Mais próxima ao cabinho. Então, para ela não ficar toda vermelha, se quiser toda vermelha, pode também. Então, para ela não ficar toda vermelha, ó, vou vir com o amarelo ouro e vou pôr algumas áreas nela, para deixar ela mais amareladinha, né? Mas, olha, nessa daqui, eu escolho por aqui em cima. Eu nem tirei muito excesso, ó. Não cheguei até a borda dela. Ó, parei antes. Coloco a tinta, ó, e deixo o pincel de lado, ó. Aí já posso puxando, ó. Aqui para esse lado. Deixo essa parte maior. E pronto. Agora, vou vir com o vermelho. Vou vir com vermelho escarlate. E vou começar a preencher. Não chego ainda onde tá o amarelo. Olha, aqui
parte onde a gente já fez, então você contorna ela. Pode usar o pincel chato. Ó, contorno ela. Tá? E esfumo. Agora eu posso vir até a lateral. Não chego ainda no amarelo. Vou encontrando as cores agora, ó, sem muita tinta no pincel, tá? E só aqui na borda. Não chega, não cobre todo o amarelo ainda não. Aqui pouquinho. Aqui embaixo, ó, contorno aqui. Encontra as partes, ó, encontra essas duas partes. Agora você vai mesclando. Se precisar de mais amarelo aqui, coloca mais amarelo. Vem com vermelho vivo e continua aqui, ó. Vai emendando uma cor na outra. Só aqui no meio. Vai subindo. Pega o vermelho vivo, coloca na parte mais do meio e depois vai, ó, misturando. Tira a marca. Vem com um pouquinho mais do amarelo, depositar onde você já colocou. E agora, ó, pôs aqui no meio. Agora vem fazendo, ó, varridinhas, ó. Quando vira pro lado de cá, você vira o formato, ó. Acompanha essa direção. Quando chegou no meio, vai virando o pincel, virando pro lado, pra curva do lado que acompanha esse lado. Agora, com um pouquinho de marfim, coloca aqui no meio. E faz a mesma coisa. Pode fazer isso com pincel menor, tá? Eu tô achando que esse pincel, ele tá saindo grosso, os tracinhos, ó. Com pincel menor. Coloca em cima só do amarelo. Aí, aqui, se eu quiser clarear um pouquinho, aqui embaixo, ó, um pouquinho mais. Aí, eu ponho só um pouquinho aqui. Não posso deixar passar pro vermelho. Com o mesmo pincel, eu venho agora com a cor púrpura. Pego um pouquinho. E venho aqui, ó, vou fazendo o contorno desta maçã. Não deixa marcar, tá? Sempre esfuma.
Aqui também, ó. Nessa voltinha, na parte mais vermelhinha dela. Como a maçã, ela parece que tem uns risquinhos, então você pode ir subir, ó, fazendo o mesmo sentido dos risquinhos, ó. O pincel em pé, você consegue fazer os tracinhos. Não aparece muito mesmo, é só para dar um efeito. Então, essa é uma maneira que você pode fazer sua maçã. Para esta, eu vou começar com marfim. Eu vou colocar no sentido, tá assim, né? Então, eu vou colocar aqui no meio, ó, o marfim. Até que eu estou colocando uma área grande. Agora, eu venho com... Posso vir com vermelho escarlate e continuar preenchendo. Faço, ó, mais ou menos aquele contorninho que eu já havia feito com marfim. Com púrpura, eu já venho, ó, já que eu peguei o púrpura, eu já venho passando púrpura aqui ao redor. A gente não pode demorar muito para trabalhar, que nem aqui, ó. Já venho integrando as cores, agora eu volto com escarlate. Ponho onde eu já coloquei, né? A cor onde eu já coloquei. E agora eu vou entrando no marfim, ó. Bem pouquinho. Se o pincel tá muito sujo, eu limpo. Ó, vou trocar pro pincel chato e vou esfumar. Agora, ó, posso até fazer aqueles risquinhos, entrando do vermelho pro marfim. Tenho aqui um pouquinho do verde pistache, sujo o pincel e vou pôr um pouquinho de verde nesta. Ó, bem no meio. Aí, ó, faço os movimentos assim de tracinho. Aqui também vou pôr um pouquinho do verde pistache, onde tem o marfim. Coloquei púrpura no pincel e faço aquele contorno aqui para ficar um pouquinho mais evidente, ó. Vou pôr um pouquinho do vermelho vivo. Ó, aqui tô achando que precisa do vermelho vivo, para não ter tanta diferença para esta. Então, deste lado aqui, ó. Aí, depois eu venho, ó, puxando. Posso pôr um pouquinho aqui, sem chegar no verde pistache, tá? Só pra maçã ficar com um pouquinho mais vermelhinha. Mão leve, né? Pra subir o... Aqui, ó, vou pôr um pouquinho mais, ó, do pistache. Coloco no meio e dá uma esfumadinha.
Achei que essa maçã precisava de um pouquinho mais de marfim, ó. Então, coloco o marfim e puxo. Um pouquinho. E puxo sempre no sentido, né, que ela tem, o arredondado dela. Para esta, eu venho aqui e vou colocar o amarelo nela. Então, vou colocar o amarelo nesse lado. Vou até continuar com esse pincel que eu tô. Ó, coloca a tinta, eu tô acompanhando, né, o formato dela, sem chegar na borda. Vou fazer diferente, vou começar com vermelho, ó, agora com vermelho vivo. Coloco aqui no meio e vou entrando no amarelo, ó. Agora, vou vir com o pincel Pituá, vermelho escarlate e vou continuar preenchendo. Cuidado aqui com o excesso de tinta nas bordas, né? Vou entrando, ó, no amarelo. Com pincel só sujo, não tem mais, praticamente não tem mais tinta. Aqui sim, eu posso pôr mais tinta. Aqui faço aquela curvinha. Tinta amarelo ouro, coloco aqui onde eu já coloquei e reforço. Agora, ó, acompanha o sentido da maçã. Vai entrando no vermelho, mas nesse sentido. Tô indo vai e vem. Aqui, ó, reforço. Ó, vou pôr um pouquinho mais do vermelho vivo, mas, ó, fazendo movimento de vai e vem. Dando até um pouco de espaço entre uma pincelada e outra, ó, dando um espaço. Que aí já sai em forma de risquinho, né? Marfim, aqui onde tá o amarelo. Coloco um pouquinho. E vou esfumando. Tiro o excesso. Ó, risquinhos. Só com a sujeira do pincel mesmo. Com o púrpura, eu vou escurecer aqui ao redor.
É assim, quando você vê que já secou, você volta com esse púrpura. Pra ficar um pouquinho mais escura. Põe um pouquinho aqui também. Agora eu venho com o pincel chato e um pouquinho de branco na pontinha dele. Eu dou um brilhinho nessa maçã. Sempre você coloca na cor clara, que nem aqui no caso é o amarelo. Então, sempre onde foi o amarelo é onde você vai dar o brilho. Essa eu entrei um pouquinho de tal verde, porque eu achei que ele ficou marcado. Ó, meia curva. Depois que tiver seco, aí você reforça tudo. Com um pouquinho de branco e o pincel chato pequenininho, você pega um pouquinho de branco, bem pouquinho. E você pode passar também, ó, nas folhinhas, onde você colocou marfim. Do jeito que fez com marfim, pode pôr um pouquinho de branco. Só para clarear mesmo. Tinta só de um ladinho do pincel. Pouquinho, tá? No galinho, alguns lugares você pode pôr um pouco. Aqui eu fiz o contorno que eu fiz aquela hora com marfim, eu contornei de novo, ó. Aqui é só uns toquinhos mesmo. Um pouquinho aqui. Aqui. Com o pincel filete e o sépia, você vai fazer aquele fundinho que a maçã tem, ó. Então, você sai desse encontro aqui, dessa quininha, dessa entradinha que tem, e você faz uns cisquinhos. O cisquinho você põe lá no meio e vai abrindo, ó. Aqui, ó, mesma coisa. Não deixa passar para a parte do vermelho, tá? A parte do vermelho não pode ter. Agora, quer mostrar mais que tem essa parte aí? Então, você vem com um pouquinho de branco, ó, faz uns tracinhos também, mas não cobre o sépia. Faz uns cisquinhos mais fininho ainda.
Se eu achar que eu cobri demais, aí eu coloco mais sépia. Mesma coisa. Então, ficou assim, meu pano. Eu acho que eu vou colocar mais maçãs. Vou ver o que eu vou acrescentar aí pra ficar mais bonito. Vou deixar só essas maçãs. Então, é isso, gente. Eu vou terminar esse barradinho, ó. Agora eu posso pintar, terminar, porque já sei onde tá a maçã, agora eu sei onde eu posso terminar e pintar. Terminou sua pintura, aí esperou secar, vem de novo e reforça. Tá? Não deixa, reforça até aqui o sépia aqui da folhinha de dentro, onde você pôs o sépia. Reforça o púrpura em volta dela, onde você colocou o púrpura. Tá? Aí, é isso. E é assim que a gente vai fazendo, assim que vai criando, né? Porque daqui eu não vou fazer só essa. Eu vou colocar mais. Provavelmente eu vou colocar mais maçãs, não vai ficar só essa. Então, gente, o vídeo ficou longo, mas obrigado por você que assistiu até aqui. Até o próximo.